E agora a gente vai conversar com um rapaz muito especial, um doutor, o tal de Irlan Mello, o nosso amigo doutor Irlan. Por que eu digo tal? Porque agora ele é o nosso advogado, é o seu advogado, e agora começa o quadro O Seu Advogado. Doutor Irlan. Bom dia. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez. Bom dia, doutor Irlan. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu disse o tal do Dr. Irlan Mello porque tem gente que não te conhece ainda, só conhece de nome. A gente falou tanto do senhor. Eu quero explicar aqui. Nós, na semana passada, tivemos o Dr. Irlan aqui explicando um pouco do que ele faz. Tivemos até um VTzinho, uma matéria que mostrou ele lá no escritório. E ele vem aqui para ser o seu advogado. Então ele vai responder as causas aí do seu interesse. Hoje nós elegemos aqui a compra do automóvel, financiamento, né, do automóvel, para falar dos detalhes desse assunto, como que financiar. Tem tantas perguntas que vieram aí do pessoal da rua. Antes de chamar o pessoal da rua para perguntar, eu quero dar os meios de comunicação para você participar. De tudo um pouco, @redesuper.com.br é o nosso e-mail. Esse e-mail você pode mandar aí sugestões, inclusive, para serem abordadas aqui pelo Dr. Irlan. Você manda para a gente vai estudar aqui a situação, passa o Dr. Irlan, ele apura todos os detalhes, ele traz aqui, ó, tem um tablet aqui com 500 mil detalhes, então ele não vai ser pego de surpresa. Então manda para esse e-mail as suas sugestões. Pelo Twitter, você pode participar agora fazendo perguntas sobre esse tema, @detudoumpoco.tv. Quer falar ao vivo com o doutor? 3253-3320, liga para cá. Para falar pelo CAT, que é onde você vai deixar sua mensagem, ela vai chegar aqui para a gente impressa, 3209-3301. Lembrando que nesse telefone você digita a opção 1 assim que você for atendido e deixa sua mensagem com o computador e ela chega aqui para a gente. Então, os meios rápidos para você participar aqui no programa são estes. Doutor Irlan, bem-vindo, viu? Obrigado. Estamos aí para participar, né? Responder as perguntas. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, aliás, crescimento automotivo aqui no país enorme, né? São financiamentos, são consórcios, são tantos meios de forma de você comprar, né? Então, eu quero fazer uma primeira pergunta para você, que é o seguinte: os juros, tem vários financiamentos, tem o financiamento do CDC e do leasing, acho que são os dois mais atuantes aqui no mercado do automóvel. E os juros desses dois são semelhantes? Quais as diferenças entre o CDC e o leasing? Se tiver algum outro, por favor. Maurício, olha, os mais utilizados hoje em dia são o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, e o leasing. A diferença básica entre os dois é que, no caso do CDC, o veículo fica em nome do financiado e há uma reserva de domínio ou então uma alienação fiduciária do veículo em favor da instituição financeira. No caso do leasing, o veículo fica em nome da instituição financeira e é como se nós estivéssemos pagando um aluguel mensal que no final do contrato você fica com o produto. Qual que é a diferença básica em relação aos juros de um e de outro? Como no leasing o veículo fica em nome da instituição financeira, teoricamente é mais garantido para a instituição financeira. Então, dessa forma, os juros são menores. No CDC, como o veículo fica em nome do financiado, normalmente a taxa de juros é um pouco maior, porque a garantia nós temos uma garantia inferior no caso do leasing. Porque está em nome do proprietário. Porque está em nome do proprietário, exatamente. Para o consumidor é melhor? Qual é mais indicado? Sim, na verdade eu não posso dizer que seria o CDC ou o leasing. O que é o mais indicado? Aquele que você encontra uma taxa de juros menor. Por quê? No mês passado, o Banco Central do Brasil fez uma pesquisa em relação às taxas de juros médias cobradas pelas instituições financeiras. Para vocês terem uma ideia, a diferença é o mais barato, 9,74 ao ano. E o mais caro, 54,79. Então, há uma variação muito grande. Então, Estou assombrado aqui. É verdade. Meu Deus. Isso é uma pesquisa que foi feita de todas as instituições. Você pode acessar lá o Banco Central do Brasil e você vai verificar isso. Então, o que seria interessante fazer? Verificar qual é a taxa efetivamente de juros que está sendo cobrada. Entendi. Tá certo? Entendi. Agora, tem uma pergunta também. Qual a melhor... Você pode responder, se você já respondeu, continue, complemente mais. Qual a melhor forma de financiar um carro novo? E algo que eu queria saber também é como que essa pessoa deve proceder para ela não perder tanto dinheiro? Porque tem pessoas que compram um carro e só querem trocar daqui 5, 6 anos. Qual que é um prazo aconselhável para se trocar o carro, para que não perca tanto dinheiro assim? E também qual a melhor forma de financiar esse carro? Sim, a melhor forma de financiar sempre é com entrada.
Por quê? Porque às vezes nós vemos muitas propagandas, né, na televisão sobre financiamentos de 60 vezes, até um pouco mais, 72 prestações sem entrada. Normalmente, quando você não dá entrada, a taxa de juros é maior. Provavelmente ela supera os 2% ao mês. Quando você tem uma entrada, essa taxa de juros tende a ficar abaixo de 1% ao mês, 0,98, 0,99. Então, a primeira resposta seria: dê uma entrada, porque você vai diminuir a sua taxa de juros. Você tem ideia da porcentagem da entrada, mais ou menos, qual que seria ideal? O máximo que você conseguir. Sempre. Né? Sim, mas tem Melhor, até né? um valor limite na questão do salário, né? Quanto que você pode... Sim, quanto que você pode comprometer a né? questão do seu salário, né? Normalmente, não há uma legislação específica quanto a essa questão do comprometimento, porém... Pelo contrário, né? Se você puder, eles querem que você comprometa 100%. Tem uma que você... Tem um mínimo que o mínimo empregado ele tem que receber, seria né? as instituições financeiras e também questões de financiamentos pessoais, você não pode ultrapassar 30% dos seus rendimentos. Então, normalmente, a prestação ela tende a ficar entre 30% dos seus rendimentos no caso de um financiamento de veículos. Então, né? sempre com uma entrada boa, se você puder dar uma entrada. Agora, Sim. existe uma situação, doutor, eu quero trazer até essa questão, que é o que virou moda no Brasil. É o financiamento de 60 meses, 60, você vai pagando então aí por 60 meses e além disso você não precisa dar entrada, é 0 ponto alguma coisa de juros. É claro que a gente sempre fica meio desconfiado, porque tem até um ditado que fala que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque realmente a gente acredita que tem muita coisa embutida nisso aí. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões desses juros embutidos. Nada é muito milagroso. Verdade. 60 meses, se você for fazer o cálculo, será que você paga muito mais que isso? Sim, olha, na questão dos juros tem uma taxa que eles colocam nesse financiamento chamada taxa de retorno. Na verdade, parece que você está pagando uma taxa de 0,99, mas quando um especialista faz o cálculo, ele percebe que a taxa não é 0,99, ela supera 1%. Outra coisa também interessante para que todos os telespectadores possam estar cientes é que em todos os contratos de financiamento são contratos de adesão. O que é contrato de adesão? É um contrato onde você não discute as suas cláusulas. Aceita Elas já do são jeito que é, né? impostas para você. Então, um conselho que eu dou é: pegue o seu contrato, veja nas cláusulas do contrato se existem algumas taxas que tanto a nossa legislação quanto o judiciário já entendem como indevidas. E aí nós vamos falar sobre essas taxas que muitas vezes são cobradas e elas são indevidas, não é? Quais são essas taxas? Eu vou explicar para vocês. Por exemplo... É tal da TAC, da TEC, da TIC, da Toque, TOC. toque. Tem tudo. Tem todas as taxas. Então, por exemplo, TAC, tarifa de abertura de crédito. A justiça já entende que essa tarifa é indevida. E muitas das vezes você vai verificar no contrato que tem lá, TAC, R$600. R$800. Essa taxa é indevida e o Código de Defesa do Consumidor prevê que você pode receber este valor cobrado indevidamente do consumidor em dobro. Então você toma nota aí, gente. Isso Pega mesmo. um papel, uma caneta, vai Exato. anotando. A TAC. Outra taxa, a TEC, que é taxa de emissão de carnê. Ou seja, o banco transfere para o consumidor o seu ônus na emissão do carnê. Então, às vezes, são R$2, R$3. Aí eu vou te fazer uma pergunta Olha junto. só. Eu sei que tem a ver assim, com o boleto, Sim. que é o boleto da taxa de emissão do carnê, mas também a gente vê naqueles boletos. Qualquer boleto que você vai pagar, emissão de boleto. Você paga R$1, tem emissão que custa até R$5, 50 centavos. Isso é indevido? Ilegal, indevido e o consumidor pode ingressar com ação judicial para receber esse valor de volta em dobro. Ok? Ele pode entrar em dobro. Nós tivemos, assim, se formos pensar, uma decisão desfavorável recentemente do STJ em relação à tarifa que você faz a tarifa de cadastro que as instituições cobram. Por exemplo, você vai fazer um financiamento, eles querem saber a sua vida, se o seu nome está no SPC, se você tem condições de pagar. Eles fazem esse tipo de análise, mas também te cobram por essa análise. Então, o STJ entendeu que isso é legal. Então, não tem jeito. Uau. Isso a gente tem que pagar. O STJ, faz favor. Então, infelizmente, a gente está nesse ponto. Porém, nós temos outras tarifas. Por exemplo, tarifa de avaliação do bem.
Eu estou lá na concessionária, vou adquirir um carro, por exemplo, 0 quilômetro, e ainda tenho que pagar para a instituição financeira avaliar o veículo, que eu já sei o valor que eu vou pagar, porque a concessionária me deu o preço, eu já concordei e vou pagar. Indevido. Também você pode requerer o ressarcimento desse valor em dobro. Também eles cobram serviços de terceiro. Serviço de terceiro normalmente são aquelas concessionárias de veículos usados que às vezes cobram para uma outra pessoa avaliar o veículo. Serviço de terceiro indevido. Também você pode ingressar com uma ação judicial para receber esses valores em dobro. Será que as pessoas entram? Porque eu estou ficando indignada. Porque dentro, né? Porque é algo que existe, todo mundo sabe. Acho que as pessoas devem ter preguiça de entrar na justiça para ressarcir. Carol, porque eles continuam tendo esse tipo de contrato. Mas muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. É a falta do conhecimento. Sim. Carol, eu vou te dizer uma coisa. Nesses 16 anos de profissão e em todos esses contratos que eu já atuei lá no escritório, praticamente eu nunca vi um contrato onde não exista uma taxa indevida ou que os juros não esteja pactuado da maneira correta. Ou seja, o risco é calculado, vamos dizer assim. Então, a gente coloca, está calculado esse risco. Exatamente. O que reclamar não vai nem fazer cócegas diante do lucro. Quem tivesse conhecimento, exatamente. A gente vai... Outra coisa interessante é que nós temos que alertar aos consumidores. Peça cópia do seu contrato. Claro. Muitas vezes chega o carnê para você e você não tem cópia do contrato. Por quê? Porque se você não tem cópia do contrato, você não vai perceber aquelas cláusulas que estão ali. Outra situação interessante, você vai financiar R$30 mil num veículo. Porém, tem todas essas taxas, TAC, TEC, tem a tarifa de emissão do boleto, tem também, por exemplo, a taxa de retorno, serviço de terceiro. Então, ao invés de você financiar 30, você vai financiar 35. Os juros não vão ser sobre 30 mil, os juros vão ser sobre 35 mil.